Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um pouco de como é viajar com um cachorro de médio e grande porte e trazer algumas informações que a gente conseguiu aprender nesse processo. Bom, a gente quando decidiu vir pra João Pessoa, a gente já começou a procurar informações que nos ajudassem a entender como faria esse processo de trazer nossos cachorros junto com a gente aqui pra João Pessoa. Bom, os vídeos que a gente conseguiu achar na internet eram uns vídeos bem vagos. Eram mais vídeos sobre também cachorros de pequeno porte que viajam junto na cabine com o dono, que não seria o nosso caso, porque nossas cachorras são de médio porte, então elas teriam que vir despachadas junto com as bagagens, né? A gente, no primeiro momento, a gente procurou mais sobre as casinhas. Então, as casinhas do cachorro, quando você viaja com ele, na parte de baixo despachada, o cachorro tem que conseguir ficar de pé, sem abaixar o pescoço, então ela tem que ficar com a cabecinha erguida normal. Ele tem que conseguir girar 360 dentro da casinha e tem que ter um espaço confortável para o cachorro ficar ali. A grade da frente ela tem que ter no mínimo 2 travas, não pode ser uma trava simples, e tem que ser de ferro, não pode ser aquelas casinhas que tem a parte de frente, da frente de plástico. Esses foram alguns dos requisitos que a gente conseguiu encontrar. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de algumas das casinhas que a gente conseguiu achar. Tem casinhas que são muito boas, só que o preço delas também é bem salgado, porque como o cachorro é de médio e grande porte, então tem que ter uma altura, né, sobrando para cima, nas laterais. Então é um preço que fica um pouco mais salgado dessas bem boas. E tem algumas mais acessíveis, mas que ainda assim seguem os requisitos das companhias aéreas. Também é bom lembrar que cada companhia aérea tem as suas regrinhas do como deve ser a casinha, do que deve ter o cachorro ou não. Mas um ponto importante é que as casinhas não podem ter as rodinhas embaixo, então elas têm que ser sem rodinhas nenhuma. As casinhas que a gente comprou na nossa cidade, a gente comprou no Bom Pet. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo também pra quem é de São Bento ou região ali precisar de alguma coisa. Se eu não me engano, eles têm loja em Balneário também, então quem for de Balneário, Santa Catarina no geral ali, pode entrar em contato com eles. Eles também têm vários outros serviços. É um pet shop bem legal, elas adoravam ir lá tomar banho e enfim. E é isso, então a gente conseguiu comprar nossas casinhas lá em São Bento mesmo, com um preço bem ok, muito bom o preço, mas ainda assim é um preço bem caro para se pagar numa casinha para elas viajarem. Mais uma coisa importante que é bom vocês saberem, que cada cachorro tem que viajar numa casinha separada. Por mais que eles se deem super bem, que eles se amem, que vivem grudados, os cachorros não podem viajar juntos na caixa, então é cada cachorro na sua caixinha. Cada companhia aérea também tem uma questão de valores e de peso diferente para cada cachorro. Eu vou contar um pouco da nossa experiência para vocês ficarem mais por dentro e entenderem como é que foi todo esse processo, o nosso processo. Antes da gente comprar nossas passagens pela Latam, que foi o lugar que a gente achado com um preço melhor pra gente viajar, a gente ligou pra eles e perguntou como funcionaria a questão dos animais. Porque segundo o site da Latam, eles têm uma tabela lá, então o preço da passagem do animal variava com a questão do peso. Então, conforme o peso, tinha um determinado valor. Ali, no que dizia no site, era a questão de ser o peso do animal, só do animal, sem a caixa. Então a gente ligou pra eles falaram que exatamente era assim, que tinha uma quantidade máxima de animais que podiam viajar despachados na aeronave, mas que a gente só conseguiria fazer a reserva da vaga delas apenas uma semana antes. E esse é um ponto que eu acho que é muito negativo nas companhias aéreas, no geral, porque eu acho que eles deveriam permitir isso com pelo menos um mês, sabe, de antecedência você conseguir reservar, porque se dá problema, como foi o nosso caso, de não dar certo delas viajarem, em uma semana os preços de passagem são muito mais altos, é muito mais corrido, o tempo é muito mais curto, então eu acho que eles deveriam ter pelo menos, deixar reservar as passagens dos animais pelo menos um mês antes, tá? Mas enfim, então a gente só podia reservar de fato, confirmar que elas iriam uma semana antes da viagem. Mas em todas as ligações que a gente conseguiu fazer com a Latam, eles sempre falavam que não, que estava tudo certo, que sim, que daria certo. A gente passando o peso das nossas cachorras e o tamanho das caixinhas delas, a gente sempre teve um retorno muito positivo, que sim, daria certo, que sim, tava tudo ok a princípio.
e que a gente só precisaria confirmar e reservar de fato uma semana antes. Então a gente comprou nossas passagens, comprou as casinhas, fez toda a questão de documentação das cachorras, que seriam as vacinas, que isso também muda um pouco de companhia para companhia, mas eu acho que no geral a vacina que eles precisam ter é a vacina antirrábica, mas a gente acabou dando antirrábica, de gripe, que previne sinomose e mais algumas doenças, e a gente fez toda essa documentação para poder viajar certinho com elas. Bom, até aí tava tudo certo, tudo incrível, tudo muito fácil, digamos assim. Até que uma semana antes, a gente recebeu um e-mail que só uma das nossas cachorras tinha sido confirmada para o voo, que seria a Pérola, que ela é menorzinha, e só ela estava confirmada. A Pandora, que é maior, não estava confirmado, não tinha sido aprovado. A gente ligou pra lá pra tentar entender o porquê que a Pandora não tinha sido aprovada. Porque a gente não podia viajar com uma cachorra e deixar outra lá, ou tipo, azar, fica isso, né? E ninguém, tipo assim, exatamente ninguém sabia nos dizer por que ela tinha sido negada. Aí que começa toda a dificuldade de viajar. No site diz que o animal pode viajar, se eu não me engano, bom, eu não vou falar besteira, mas a Pandora, só ela não chegava a 25 quilos, tipo assim, de maneira nenhuma, ela chegava a 25 quilos. E no site dizia a informação apenas do peso do animal. Então a gente estava se baseando pelo peso do animal, que era a informação que de fato a gente tinha achado no site deles. No telefone, quando deu todo esse rolo, todo esse negócio de não ser aprovado, de não sei o que, a primeira informação que a gente recebeu é que como a Pérola já estava indo viajar no avião, eles não podiam colocar mais um animal. Ou seja, a informação de 3 animais já não estava mais sendo válida nesse momento. Aí a gente pensou assim, ok, nem que a gente vai num voo com uma cachorra e o outro já vai no outro voo separado com a outra, a gente chega no mesmo horário lá, dá tudo certo, tudo incrível. A gente perguntou dessa questão e também não tinha sido... também não dava, Pandora não passava de qualquer forma. E a gente estava tentando entender por qual razão ela estava sendo negada e que a gente não poderia viajar com ela. Foi aí que a gente conseguiu chegar com a gerente da Latam, se eu não me engano, acho que era a gerente. Mas assim, com a pessoa mais superior que a gente conseguia falar pelo telefone. E aí foi aí que a gente conseguiu descobrir que de fato a gente não poderia viajar com a Pandora, porque acima de 20 quilos ela não pode viajar por mais de 3 horas. Sendo que a companhia aérea não disponibiliza nenhum voo direto de Curitiba para João Pessoa ou um voo mais rápido com menos de 3 horas. Então a Pandora podia ter 20 quilos que ela não poderia viajar. O nosso voo, para vocês entenderem um pouco, do Rio de Janeiro para João Pessoa dava 3 horas e 5 minutos. Então a Pandora foi negada por 5 minutos de poder viajar com eles. Eu entendo que foi muito um livramento de Deus, de a Pandora não ter viajado da gente não poder ter viajado com eles, porque um tempo antes morreu acho que era um Golden, que morreu, né, na companhia da Latam e tal. Então eu acho que também foi por essa questão que eles começaram a ser tão rígidos rígidos com essas coisas. Mas o grande erro deles é ter uma informação no site dizendo que é assim que funciona, cachorro até tantos quilos pode, não tem informação nenhuma sobre a duração de voo que o animal pode ficar, né, na parte de baixo. Um atendente fala uma coisa, outro fala outra, ninguém sabe de nada, as informações não batem. Quando a gente descobriu que a gente não poderia viajar com a Pandora, pra gente conseguir descobrir que de fato o porquê a gente não poderia viajar com ela, meu marido ficou mais de 5 horas no telefone com a Latam. E foi aí que a gente ficou tipo assim, ok, o que a gente faz agora? A gente tinha exatamente uma semana pra poder vir embora. E a gente não ia deixar elas pra trás, porque se a gente separasse as duas, não daria certo. E nem a gente queria separar também, de forma alguma. Então a gente foi com meus pais pra Curitiba. Minha irmã faz faculdade lá, então a gente aproveitou. Foi até o aeroporto de Curitiba, foi na parte, né, no setor da Latam. E lá a moça falou que não, que dava tudo, ela podia viajar sim, que não tinha problema algum. Ou seja, mais uma informação que foi diferente do que a gente tinha recebido, né? Mas até aí tudo bem, então a gente realmente entendeu que a Pandora não viajaria pela Latam, que não teria como a gente viajar com ela pela Latam. E foi aí que a gente teve que ir atrás de uma passagem nova, faltando uma semana pra gente vir pra cá.
gente conseguiu comprar com a Gol. A Gol, ela não tem um preço variável para cada peso de animal, é um valor cheio. A gente pagou 850 para cada uma, vim pra cá, indiferente do peso que elas tivessem, né, como eu comentei. Mas a Pandora, com o peso que ela tava junto com a casinha, que daí a gente entendeu que tinha que ser o peso do animal com a casinha e não só do animal, ela super podia viajar, que tava tudo super bem e que não tinha essa questão de horário, tipo, ela pode viajar tantas horas. Pelo menos não foi passado pra gente, pro nosso estilo de voo, né, que a gente viajou, deu 3 horas ali do Rio pra João Pessoa, que era o período maior de viagem, não teve problema algum quanto a isso. Agora, para viagens mais longas, eu não vou afirmar nada porque não foi o nosso caso, né? Mas o pessoal da Gol foi bem atencioso. A gente teve que pagar uma passagem muito mais cara, tanto para elas quanto pra gente. Então, a gente teve um gasto muito maior do que a gente já estava planejando. Mas, fora isso, deu tudo certo. A gente teve que ir no dia do embarque. A gente despachou as malas, a gente despachou as malas, aí nisso a moça que estava atendendo, né, no guichê, falou pra gente que a gente poderia ficar um pouco com elas solta, andar com elas um pouco na parte de fora do aeroporto, né, dentro também, mas a gente preferiu ir na parte de fora, pra elas cansarem um pouco também, porque como a gente viajou de São Bento pra Curitiba, depois elas já ficaram presas de novo na gaiola, então a gente andou com elas um pouco fora. Animal também não pode viajar com a peitoral. A gente ia deixar a peitoral para ser mais fácil, na hora que chegasse aqui só engatar, né? Mas elas não podem viajar com a peitoral e nem com nenhum brinquedo, nada dentro da gaiola. O que a gente colocou que foi super legal é você forrar a caixa com tapete higiênico. Então, caso o animal precise fazer um xixi, precise fazer cocô, fica ali, não fica aquele xixi sambando na casa inteira, né? Então a gente pôde passear com elas um pouco, elas tomaram água, correram um pouco, cansaram. Aí a gente colocou elas dentro da casinha e foi pra poder despachar elas. Então elas foram as últimas coisas a serem despachadas, né? Que a gente teve que mandar deixar com o pessoal da Gol responsável. Quando a gente tava despachando as nossas bagagens, a gente apresentou os nossos documentos e também apresentou os documentos dela, onde a moça conferiu a questão das vacinas. A vacina antirrábica tem que ter pelo menos 1 mês e no máximo 1 ano. Então é bom vacinar eles nesse período, né? No momento que a gente foi entregar as cachorras para serem despachadas, as duas moças que estavam, né, ali no processo junto com a gente foram extremamente queridas, extremamente carinhosas com as duas, muito simpáticas, muito amorosas. Assim, foram incríveis. O pessoal da Gol, no geral, assim, que a gente teve o contato, foram muito bons, foram muito educados, muito compreensivos e foi muito bom. Então a gente, no momento que a gente foi despachar, a gente colocou um lacrezinho de segurança, tipo o nosso mesmo. A gente conhece como língua de sogra, eu não sei se tem algum outro nome, deve ter. Mas a gente mesmo colocou nas travinhas, tipo no espaço onde entrava a trava, a gente mesmo colocou ali pra garantir. E o próprio pessoal da Gol também, eles colocam um lacrezinho com o nomezinho da Gol, assim, muito legal, muito interessante. E depois dali, então, a gente entrega pra elas e elas despacham os animais como deve ser. As duas, pelo que a gente pôde perceber, elas foram muito bem cuidadas, elas chegaram muito bem aqui em João Pessoa. Obviamente é um pouco estressante, não tem como dizer que, nossa, foi super legal, super relaxante pra elas, porque não foi. A Pandora ainda é um pouco mais calma, ela é mais... Você põe na casinha, ela não fica latindo, ela não fica agitada. A Pérola, por ser mais velha, ela ficava agitada, ela ficava latindo quando a gente tava dentro do avião, tipo, quando ele pousou, ou quando a gente ia decolar, a gente conseguia ouvir ela latindo, por ser um ambiente totalmente diferente também, eu acredito um pouco pelo barulho. Mas, de resto, foi tudo muito tranquilo, foi muito legal. E elas chegaram aqui super bem. Chegaram um pouco cansadas, obviamente, né? Então elas ficaram... Ali foi uns 2 dias para elas recuperarem 100% a energia delas. Mas de resto foi o pessoal da Gol, então foi muito legal, foi muito compreensivo com a gente. O pessoal da Gol ali foi muito mais claro as informações que a gente pôde ter. A gente também não teve muita questão de, né, esperar um tempo para reservar, nada. Como a gente já tinha 1 semana, então a gente conseguiu reservar o delas mais fácil. Como eu disse, é bom vocês pesquisarem, ligarem para a companhia aérea que vocês vão viajar, para ver a questão de documentação, para ver a questão de peso. Perguntem se tem que ser o peso do animal com a caixa, porque isso interfere muito, né? A gente pode descobrir isso.
Mas com a Latam a gente tem uma experiência bem negativa, né? Como eu comentei com vocês. É uma falta de informação muito grande e a gente não culpa nem os funcionários, né? É o próprio pessoal superior que deveria capacitar melhor os funcionários para de fato ter todo mundo dizer a mesma coisa e todo mundo saber o que seria correto. Mais uma coisa, uma dica que eu vou dar pra vocês que foi muito importante pra gente e a gente já sabia, mas o rapaz que treina as duas falou pra gente fazer. Assim que comprar a caixinha, tentem comprar a caixinha do animal de vocês o mais cedo possível que vocês conseguirem. Aí você começa a fazer uma adaptação do animal junto com a caixa, pra ele entender que aquilo não é uma coisa muito ruim, ficar ali dentro não é ruim. Então a gente comprou, a gente montou a casinha completa, só não colocou a portinha. E começou a colocar a cama delas dentro. Então elas começaram a dormir dentro das casinhas. Então a gente começou a fazer isso. A gente não conseguiu fazer tão antes, porque a gente foi bem difícil conseguir comprar as casinhas. Mas assim que a gente comprou, a gente já montou e a gente já começou essa adaptação de colocar para elas dormirem à noite, dormirem durante o dia também. Depois a gente começou a alimentar elas dentro da casinha, para elas entenderem que era um ambiente legal, era um ambiente confortável e confiável. Então elas começaram a dormir e a comer dentro das casinhas. E um pouco mais pra frente a gente começou a botar a porta. Então durante o dia a gente colocava elas lá dentro, trancava a porta. E se elas ficassem quietinhas, comportadas, a gente ia retribuindo com um reforço positivo. Um petisco, ração, enfim, alguma coisa que o seu animal gosta. E a gente ia reforçando esse comportamento positivo que elas estavam tendo. Então a gente sempre dava esse reforço positivo e foi super tranquilo. E a gente também colocou, uma dica que é muito importante para vocês, é colocar o som do avião, né, da turbina do avião que faz. Então a gente tem uma caixinha, a gente começou a colocar, não no volume já super alto, mas num volume tipo ok. Eu comecei a colocava a caixinha no som para ficar mais na altura delas. E primeiro eu coloquei com elas soltas, antes da gente ter a casinha, mas eu colocava lá e deixava rodando. Elas passavam pela caixinha, o barulho não incomodava, elas não ficavam agitadas. E conforme elas foram se adaptando, eu fui aumentando o som até chegar num som mais alto. Então, é uma coisa muito boa de se fazer. Depois, com elas presas também, a gente começou a fazer isso. De botar o som, né? Pra gente até meio chato, pra eles também deve ser, mas foi o que a gente conseguiu fazer e deu muito certo. Então, colocar o som do avião ali numa caixinha, começa num som ok, depois aumentando conforme o seu cachorro vai reagindo positivo àquilo. E conforme ele vai reagindo positivamente, você vai retribuindo, né? Pra ele entender que aquilo é uma coisa normal, que tá tudo bem, que nada vai acontecer. Bom, eu acho que essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês. Então, comprem a casinha o quanto antes, façam a adaptação do cachorro de vocês, do animal, né? Enfim, de vocês. Entrem em contato com a companhia aérea para entender quais são os documentos necessários, o que precisa ter, como é que funciona a questão de peso do animal, tamanho da casinha. Pesquisem muito, muito bem. É isso. Eu vou deixar o link, então, das casinhas que a gente já estava pensando em comprar aqui embaixo para vocês. E também vou deixar o contato do Bom Pet, que foi onde a gente comprou nossas casinhas. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto de trazer os animais para cá, vocês podem comentar aqui embaixo, que eu respondo vocês. E se tiverem muitas dúvidas, eu posso trazer um vídeo separado para responder de novo essas dúvidas. Eu acho que é isso. A gente trouxe elas estão muito bem aqui, elas estão amando ficar aqui. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui embaixo, de compartilhar com as pessoas. Eu acho que é um conteúdo muito legal, é um conteúdo muito interessante, porque é um conteúdo muito vago, né? Que a gente acha aqui na internet. Então, para cachorro de médio e grande porte, eu acho que é um vídeo legal. Cachorrinho menor, você ainda consegue trazer na cabine, daí já é diferente, mas tem uma quantidade de vídeo muito maior. Então é isso. Entre em contato sempre com as companhias, entre em contato com o veterinário de vocês para fazer tudo certinho, questão de vacinação, se precisar de algum exame. E não deixem o pet de vocês por aí, viu? Cuide muito bem deles. É isso. Um beijo. Tchau.